Glória a Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Os nossos corações e a nossa mente se encham mais uma vez da graça do Senhor. Amém. Me sinto muito honrado de estar aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade. E na pessoa do Major Joel, Coronel Terra, cumprimentar também todos os irmãos da UNCEB, dos PMs de Cristo. Essa parceria de polícia e igreja é uma parceria que funciona, amém? Com certeza vai continuar dando muitos frutos para a nossa sociedade. Aleluia. Eu sou daqui de São Paulo, sou João, casado há 27 anos, tenho 3 filhos. Pela graça de Deus, estou à frente de uma igreja há 21 anos. Nós temos em nossa equipe ministerial em torno de 44 pastores. E estamos aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, servindo ao Senhor. E já faz alguns anos que acompanhamos e apoiamos o trabalho dos PMs de Cristo. E quando o Major Joel fez o convite, de fato eu disse para ele que oraria sobre esse momento aqui, e ao buscar ao Senhor, conferindo que Deus gostaria que compartilhássemos, eu recebi no meu coração uma palavra, pressão. E entendi do Senhor que essa era uma direção que o Senhor gostaria que compartilhássemos aqui. Pressão. Eu quero falar um pouco sobre vencer as pressões internas. Nós estamos vivendo um momento de nossa nação que Deus está levantando um grande exército, amém? Mas esse grande exército precisa estar sadio, preparado. E existem muitas guerras internas que querem nos paralisar. Mas eu creio que a palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, nos renova, nos restaura e nos prepara para toda boa obra. Amém, queridos? Então, é sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa manhã, sobre vencer as guerras internas. Muitas vezes, como diz a Escritura, somos atribulados, somos perplexos, perseguidos, abatidos, mas não angustiados, não destruídos, não desanimados e nunca desamparados. Mas passamos por lutas, passamos por crises, passamos por momentos difíceis, passamos por situações de pressões, grande pressão, angústias, tribulações e muitas vezes situações em que não sabemos como sair delas. Especialmente nesses momentos, nós precisamos da ação sobrenatural do Senhor. Eu queria meditar com vocês numa passagem de Lamentações, no capítulo 3, eu vou ler alguns versos, verso 18 até o verso 26, onde o profeta Jeremias, considerado na Bíblia o profeta chorão, mas ele não chorava sem motivo. Ele de fato foi um homem que enfrentou todo tipo de contrariedade, lutas, pressões, angústias, dores, ais. Ele foi um homem que chegou ao ponto do desespero, mas encontrou a sua esperança no Senhor. E eu creio que Jeremias, vivificado pelo Espírito Santo, a palavra de Jeremias vivificada pelo Espírito Santo, tem muito a falar conosco nesta manhã.
Então diz assim a palavra de Deus, Lamentações capítulo 3, verso 18. Ele disse: digo, pois, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, e amargura, e absinto, e fel. A minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro de mim. Torno a trazer isso à mente, portanto, tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba, suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Veja, esse homem começa dizendo, neste texto que lemos: já pereceu a minha força e também a minha esperança no Senhor. Jeremias, profeta de Deus, disse isso. Sem forças e sem esperança. Isso tem nome: esgotamento espiritual, esgotamento emocional. E a gente fica pensando, como pode acontecer isso com o homem de Deus? Jeremias, um homem chamado por Deus de uma forma sobrenatural, comissionado por Deus. O Senhor disse a ele: eu te conheci desde o ventre, te santifiquei, te separei, as nações te dei por profeta. Ele disse a Deus: Deus, eu não sei falar, sou um menino. Deus disse: não digas que você é um menino, irás onde eu te enviar. O Senhor disse para ele: dirás tudo que eu te mandar. O Senhor tocou em Jeremias e disse para Jeremias: eu ponho as minhas palavras na sua boca. Deus disse para Jeremias no início: não temas, eu sou contigo por onde andares, sou contigo para te livrar. Deus disse para ele: estou com você. A experiência de Jeremias com Deus foi uma experiência séria, profunda, sobrenatural. E no contexto de Jeremias, na sua jornada, no seu ministério, na sua missão, ele profetiza, denuncia o pecado, exerce o seu ministério, confronta. Deus o chamou para derrubar e também para construir. E aí a gente fica pensando que esse homem, chamado por Deus de uma forma assim, vai atropelar tudo que ele vê pela frente. Não existirão momentos difíceis, internos, externos, claro. Ele enfrentava tudo e todos. Foi chamado para o confronto. Mas internamente, ele revela, especialmente nas suas lamentações, a dor, a tristeza, a pressão, a angústia que o atingia. Esse homem, chamado por Deus no ventre da sua mãe, santificado, ele chega a dizer o seguinte: ai de mim, minha mãe, por que me deste a luz? Esse era o sentimento de Jeremias. Parece que tudo ao redor dele era aflição, dor, lágrimas. Ele olhava para as desgraças causadas pelo cativeiro babilônico. Sua alma foi ficando adoecida, angustiada, sem esperança. Então chega um momento que parecia que tudo ia mal, não tinha mais horizonte. Ele não via mais futuro. Ele se sentia esmagado. Então ele chega nesse momento que diz: ai de mim, já pereceu a minha força e a minha esperança
no Senhor. E amados, nós estamos num momento muito especial da nossa vida, da nossa jornada como igreja, da nossa nação. É um momento muito especial, muito importante. Deus tem chamado a igreja brasileira para se levantar como um grande exército. É um momento de fazer diferença. Mas nós precisamos vencer aquilo que quer nos paralisar. E existem guerras internas que nos paralisam. Pessoas adoecem, cristãos adoecem, militares adoecem, pastores adoecem, por angústias na alma, e chegam a este ponto de dizer: olha, já pereceu a minha força e a minha esperança. Então o que nós devemos fazer? Qual o caminho? Que experiência Jeremias pode trazer a nós através da palavra? Ele vive este momento de esgotamento, de dificuldade, mas ele toma uma decisão, ele faz declarações, e nesse pequeno texto do livro de Lamentações, é um texto de virada, é um momento de virada na vida de Jeremias. Ele chega a um ponto de não ter esperança, não ver futuro, não ter mais saída, não ter mais forças, mas ele toma uma decisão. Verso 19, ele diz assim: lembra-te, ó Deus, da minha aflição e amargura, e absinto e fel. Ele diz: lembra-te. Em outras palavras, Jeremias está convicto, absolutamente certo, que Deus conhece a sua dor. Ele está convicto que Deus conhece a sua aflição. Ele sabe que Deus conhece a sua condição. Ele sabe que Deus conhece a pressão que ele está vivendo no momento. Isso nos conforta. Deus conhece a nossa dor, a nossa pressão, a nossa aflição. Ele sabe. Amém? Você pode falar para alguém aí perto de você: ele sabe. Ele conhece. Talvez pessoas perto de nós não saibam. Talvez a nossa família não saiba. Talvez o nosso cônjuge não saiba a pressão que enfrentamos, a luta que enfrentamos, a dor que enfrentamos, a angústia que enfrentamos. Jeremias se sentia assim. O início do capítulo 3 do livro de Lamentações, ele diz, em outras palavras: Deus, eu me sinto sendo atropelado o tempo todo. Mas nesse momento, nesse verso, ele diz: Deus, lembra-te, o Senhor sabe o que eu estou passando. E porque Ele sabe, porque Ele conhece, porque Ele se identifica conosco, Ele vem ao nosso encontro. Ele sabe, amém? Então, essa é uma das coisas que eu quero lembrar nesse momento aqui. Ele nos conhece. Ele conhece a nossa dor, Ele conhece a nossa luta, o nosso sofrimento, a nossa angústia. E porque Ele conhece, nós podemos bater na porta dEle. Jesus conta a história de um amigo importuno, que já estava deitado à noite, e ele recebe alguém na sua porta, batendo, pedindo pães. Ele disse: olha, já estou dormindo, não posso te atender. Mas aquele amigo insiste, e insiste, e Jesus então diz assim: olha, se ele não levantar por ser seu amigo, vai levantar por estar sendo importunado. E nesse contexto Jesus diz: bata na porta, peça
peça a Deus, bata na porta, busque, Ele vai te atender. Amém? Ele é um Deus que nos atende, amém, queridos? Nesse momento, Jeremias estava batendo na porta de Deus. Deus, lembra-te, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe o que eu estou vivendo. Então é aquele tipo de oração, é aquele momento em que nós chegamos diante de Deus e dizemos: Deus, o Senhor conhece a minha situação, a minha angústia, a minha pressão, a minha luta, a minha dificuldade, a minha tristeza, e eu sei que o Senhor pode cuidar do meu caso, sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Deus conhece e Deus pode mudar. E ele diz assim no verso 20: minha alma os conserva na memória. Ele diz: o Senhor sabe da minha luta, da minha amargura, da minha aflição, e minha alma conserva na memória e se abate dentro de mim. O profeta está dizendo aqui da sua luta na alma com as lembranças. Ele via a desgraça, ele via a corrupção, ele via a aflição, ele via o pecado, e ele adoecia com tudo isso. E nós vivemos constantemente situações assim. O pecado que nos rodeia, não apenas de perto fisicamente como tentação, mas o pecado coletivo, a corrupção, as situações que nós enfrentamos no dia a dia, querem o tempo todo dizer para a gente: olha, não tem jeito, vai ficar assim mesmo. E a nossa alma muitas vezes tende a adoecer. Mas ele dizia: olha, isso está na minha memória e se abate dentro de mim. É aquela condição onde o pensamento volta o tempo todo, aquele trauma, aquela luta, aquela frustração, aquela dificuldade volta e volta e volta e volta, e todo dia, e parece que é uma prisão. Mesmo quando não queremos pensar no assunto, tudo aquilo volta, é um jugo, uma pressão constante que tenta nos paralisar, que tenta nos abater, que tenta nos prostrar. São nesses momentos críticos que nós travamos as maiores batalhas, porque as maiores batalhas estão dentro de nós, não estão fora. Acontecem dentro, acontecem muitas vezes no lugar de solidão, no quarto, no trabalho. As maiores batalhas acontecem em nossa alma. E somente vencendo a guerra neste nível é que nós podemos avançar nos propósitos de Deus. E nós sentimos que, na medida em que as oportunidades de Deus acontecem do lado de fora, para que avancemos como igreja e façamos diferença em nossa nação, o diabo intensifica as batalhas internas para nos paralisar. O que fazer? Queridos irmãos, nesses momentos nós precisamos, de fato, vencer esses pensamentos, essas angústias, esses tormentos, essas prisões, estas fortalezas, contrariando-as com a verdade da palavra de Deus. Por isso que 2 de Coríntios, capítulo 10, verso 5, o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sabe, essa é uma questão muito importante para os dias de hoje. E nós precisamos estar alertas, precisamos capturar os pensamentos, identificar os pensamentos e levá-los cativos à obediência de Cristo. Não podemos hesitar em confrontar pensamentos que são contrários a Deus, contrários à verdade de Deus, porque estes querem nos paralisar. Nós precisamos lembrar que nós não vivemos por aquilo que nós sentimos.
nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos veem. Nós não vivemos por conta dos nossos pensamentos, dos nossos traumas. O justo vive pela fé na palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a nossa base, é a nossa vida, é o nosso alicerce. Não importa. Mais do que nunca nós precisamos lembrar dessa verdade. O justo vive pela fé na palavra de Deus. Então nós precisamos aprender ou agir diariamente, dando ordens à nossa alma e contrariando qualquer pensamento que nela tenta se impor. O Salmo 42, o salmista dizia assim: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu socorro, Ele é o meu Deus. Ele dizia: por que você está abatida, minha alma? É uma ordem à alma, à psique, à mente, à vontade, às emoções, aos sentimentos, aos pensamentos. Mais do que nunca, queridos, nós precisamos agir assim. E Jeremias dizia: olha, são estes os pensamentos que estão na minha alma, e a minha alma se abate dentro de mim o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas ele toma uma decisão. E eu acredito que é a decisão que nós devemos tomar hoje de manhã e a cada dia. Ele diz o seguinte: eu vou tornar a trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Verso 21 ele diz isso: torno a trazer à minha mente o que me dá esperança. Esse é o ponto de virada. É uma decisão, amém? Fala para alguém que está aí perto de você: é uma decisão. É uma decisão. Ele enche a sua mente com aquilo que lhe dá esperança. E tornar a trazer à mente significava que estes pensamentos, a verdade de Deus já estava antes na sua mente. Ele tinha recebido a palavra de Deus, ele tinha recebido a verdade de Deus. Deus havia dado a Jeremias esperança, graça, direção. Deus disse para ele: estou contigo, estarei com você, colocarei as minhas palavras na sua boca. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te conheci. Tanta coisa Deus tinha dito para Jeremias. Mas as lutas, as situações, os traumas, as dificuldades, prisões, confrontos, pressões, foram fazendo com que estas coisas que lhe davam esperança ficassem de lado. Estas coisas foram sendo substituídas por outras coisas, por outros pensamentos. Essa é a luta que enfrentamos na alma. Em outras palavras, Jeremias está dizendo: quer saber? Eu que vou decidir o que vai ficar na minha mente. Tem uma situação que me rodeia, tem problemas para todo lado, tem corrupção para todo lado, tem pecado para todo lado. Mas eu vou manter a minha mente cheia da palavra de Deus. E vou viver por isso. Ele estava decidindo: eu estou tomando controle da minha mente. Não vou deixar minha mente solta, assolada por sentimentos que me paralisam. E essa atitude foi essencial para que ele não fosse dominado pela tristeza. Amados, todos nós, em níveis diferentes, nós temos esse tipo de batalha. A luta se trava na alma. Mas a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, elas precisam permanecer o tempo todo sob o comando da palavra de Deus. Por isso Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: quanto mais, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então Jeremias estava dizendo: eu vou trazer de volta e a esperança voltará. E eu senti que devia compartilhar isso com os irmãos. Traga de volta a palavra de Deus para a sua mente, a palavra que um dia envolveu a sua vida e te encheu de alegria. É a mesma, não mudou. Traga de volta, numa decisão consciente, numa decisão racional. Traga de volta a palavra de Deus à sua mente e a esperança voltará. Amém? Você pode dizer isso para alguém? Enche a sua mente com a palavra e a esperança vai encher a sua vida. Aleluia. E ele então decide: eu vou trazer de volta. No verso 22, a primeira coisa que ele traz de volta, porque ele elenca algumas coisas, algumas verdades fundamentais, mas a primeira coisa que Jeremias traz de volta à sua mente, ele diz aqui: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim. A primeira verdade que Jeremias trouxe foi esta: a benignidade do Senhor jamais acaba e as suas misericórdias não têm fim. Ele olhou para a sua condição, para a pressão, para a angústia, para os problemas, mas ele disse: quer saber? Deus é bom. Amém? Deus é bom. A sua benignidade não tem fim. Ele é bom. Nós podemos não entender a circunstância, nós podemos não entender por que nós estamos passando por determinadas situações, nós podemos não receber algum tipo de resposta direta, específica de Deus que satisfaça as nossas indagações, mas não importa. Deus é bom. Se temos respostas ou não, Ele é bom. Se compreendemos ou não, Ele é bom. Se enxergamos a saída ou não, Ele é bom. Se sofremos perdas ou não, Ele é bom. Mesmo que não entendemos, Ele é bom. Não podemos duvidar da bondade de Deus em nenhum momento, porque Ele é bom. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Eu acho tremendo que Deus já havia falado com Jeremias sobre a sua bondade e misericórdia. Jeremias 31, ele diz assim, falando da palavra do Senhor à sua vida. O Senhor disse a Jeremias, aliás, ele diz: de longe o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Você pode imaginar isso? Jeremias, depois de dizer: já pereceu a minha força e a minha esperança no Senhor. Ele estava esgotado, rendido. Ele toma uma decisão e ele lembra disso aqui, da benignidade. Ele lembrou daquele momento onde Deus diz a ele: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Uau! Deus te ama com amor eterno e te atrai com benignidade. Ele diz: não importa, eu tenho essa palavra na minha vida e por ela eu vou viver. Aleluia, aleluia. Suas misericórdias não têm fim. O significado de misericórdia é tremendo, porque misericórdia é uma palavra formada por duas outras, que significa basicamente compaixão despertada pela miséria alheia. Então Deus está dizendo, em outras palavras, na sua misericórdia, que Ele conhece as nossas desgraças, Ele conhece a nossa miséria, Ele conhece a nossa dificuldade, Ele tem compaixão dos nossos sofrimentos, Ele nos ajuda, Ele se identifica com a nossa dor e provê meios para sermos curados. As suas misericórdias não têm fim, e Ele continua dizendo: elas se renovam a cada
manhã, grande é a sua fidelidade. Todo dia, meu irmão, minha irmã, tem uma porção da misericórdia de Deus para a nossa vida. Todo dia tem misericórdia, todo dia tem pão do céu para a nossa vida. Por isso o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Aleluia, aleluia. O diabo não vai nos paralisar, a tristeza não vai nos paralisar, as angústias não vão nos paralisar, os traumas não vão nos paralisar, as perdas não vão nos paralisar, se a verdade de Deus estiver enchendo a nossa mente o tempo todo. Porque essa é a verdade para a nossa vida. As circunstâncias não são a verdade para nós é a palavra de Deus. O justo vive pela fé. Por isso a Bíblia diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém? Você pode pôr a mão no ombro de alguém e dizer para ele assim: habite ricamente em você a palavra de Cristo Jesus. Aleluia! Habite ricamente no seu coração, na sua mente, a palavra de Cristo. As suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Aleluia, Deus é bom. E confiados nele, nós vamos avançar. Aleluia. Nós vamos avançar nessa nação. Nós vamos mudar nossa geração. Nós vamos mudar a história. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. E aí de repente, a alma adoecida de Jeremias muda. E se a alma de Jeremias mudou, a nossa também muda. Ele dizia: a minha alma lembra da amargura, do absinto, do fel, não tem mais esperança. Ele estava dizendo isso antes, mas ele toma uma decisão. E agora no verso 24 ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Olha aqui, que palavra diferente, que declaração diferente, que confissão diferente. A alma de Jeremias agora está dizendo: a minha porção é o Senhor. Aleluia. Portanto nele esperarei. Que mudança, que mudança. Sempre tem um novo dia, amém? Nós precisamos decidir, amados. É uma decisão. Eu vou encher a minha mente com a palavra de Deus. A verdade nos liberta. Nós não somos isentos de passarmos por vales, por pressões, por angústias, por tribulações, por momentos muito difíceis, onde nos sentimos fracos, sem saída, sem direção, esgotados emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, porque as coisas às vezes são psicossomáticas, né? Começa na mente, afeta o corpo. Mas nós temos algo que é maior do que tudo isso: a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus. Nós temos as promessas do Senhor, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim e o amém. Ele nos deu a sua palavra, Ele nos chamou, Ele já nos abençoou, Ele nos comissionou, Ele vai à frente, Ele nos sustenta, Ele é o arrimo da nossa sorte, Ele é o alicerce da nossa vida. Nós não podemos nos esquecer. Vem setas, vem tentações, vem dardos inflamados do maligno contra a nossa mente. Tudo isso é verdade. Mas nós precisamos chegar nesse ponto onde a nossa alma está absolutamente convicta que a nossa porção é o Senhor. Nós temos o Senhor, só temos o Senhor, só podemos olhar para Ele, só podemos depender dEle.
Minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Quando a nossa alma chega nessa convicção, não há mais crises, não há mais pressões, nós estamos alinhados com a verdade. Ele é a nossa porção, a nossa fonte, e Ele é quem nos sustenta, Ele é quem opera em nós, até o querer e também o realizar. Nós nos alinhamos com o Senhor, nós nos alinhamos com a verdade, mesmo que os nossos olhos naturais não consigam ver, a saída no Senhor é certa. Os que confiam no Senhor jamais ficarão frustrados. O salmista disse assim no Salmo 16: digo ao meu Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. O Senhor é a porção da minha herança, do meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. No Salmo 133 está dito assim: quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aleluia. Ele diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Aleluia. Ele está dizendo: o Senhor é bom, eu experimentei, é real. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Por isso Isaías diz pelo Espírito Santo: nunca se viu, nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera, para aquele que permanece, para aquele que fica firme, para aquele que se alinha com a verdade, para aquele que decide dizer: minha porção é o Senhor. Aqueles que esperam no Senhor jamais ficarão confundidos. Os que olham para o Senhor não ficarão frustrados. Os que dependem do Senhor certamente experimentarão a sua benignidade, a sua bondade. Por isso nós precisamos buscá-lo. Jeremias sabia disso. Deus tinha dito para Jeremias o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. E aí Jeremias diz assim: como é bom ter esperança. No verso 26 ele diz: como é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Como é bom ter esperança. Ele não tinha, a esperança volta, e ele diz: como é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. Esperança e silêncio. Fala para o seu vizinho: esperança e silêncio. Amados, a esperança é o motor que move a nossa vida. Esperança. Mas para que o processo de esperança siga em frente, cumpra o propósito, é preciso aguardar em silêncio. Esse silêncio não é silêncio puro e simples, não é só ficar calado. Alguém pode ficar calado, mas por dentro estar explodindo com muitos pensamentos, com muitas aflições, com muitas coisas. Esse silêncio é o silêncio da alma que descansa em Deus. O silêncio da pessoa que confia no Senhor. É o silêncio da pessoa que estabeleceu a sua vida no Senhor. Ela sabe: Deus está agindo, Deus está fazendo. Aleluia. Ele está descansando no Senhor. É o silêncio de alguém que está em paz. É o silêncio de alguém que repousa na fidelidade do Senhor. Depois de fazer conhecidas diante do Senhor as nossas petições, o nosso clamor, nós devemos silenciar nossa alma, estabelecer a nossa alma na verdade do Senhor.
O Senhor é bom, suas benignidade dura para sempre, suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Minha porção é o Senhor, esperarei nele, confiarei nele, aguardarei nele, aleluia, e ficarei em silêncio. Não vou me precipitar, não vou abrir a minha boca para falar qualquer coisa, não vou abrir a minha boca para murmurar, não vou ser precipitado nas minhas palavras, confiarei no Senhor. Então esse silêncio guarda a nossa língua de ser precipitada. Provérbios diz assim: vês um homem precipitado em suas palavras, maior esperança há para o tolo do que para ele. O silêncio demonstra que realmente estamos confiando no agir de Deus. Uma alma quieta na presença de Deus é uma alma que confia no Senhor. Davi entendeu essa verdade profundamente. E ele diz assim, no Salmo 131, Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos, não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe. Qual criança desmamada, assim está a minha alma para comigo. Então ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, o caminho de Jesus foi um caminho de lutas, foi um caminho de pressões, foi uma jornada de rejeição, de afrontas, de dores. Ele podia reagir de muitas maneiras, mas ele confiou no Senhor. Jesus aprendeu a depender do Pai. Ele aprendeu a entregar-se a Deus, não aos homens. Mesmo quando parecia que ele estava sendo entregue aos homens, ele não entregou-se aos homens, ele entregou-se a Deus. Ele dizia: a minha vida ninguém tira de mim, eu voluntariamente a dou. Ele estava dizendo: ninguém me pressiona. Ele conhecia o resultado da sua obra, do seu trabalho. Nós somos o fruto do penoso trabalho de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a ignomínia, e por isso está assentado à destra do trono de Deus. E a Bíblia diz assim em Hebreus: considerai aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Jesus confiou, Jesus viu o fruto do seu trabalho, e ele se alegrou. E a Bíblia fala: não se canse, não desfaleça na sua alma. Enche a sua mente com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Contrarie tudo que quer te paralisar com a verdade de Deus. Capture todo e qualquer pensamento contrário e leve-o à obediência de Cristo Jesus. Porque assim os planos de Deus vão cumprir-se em nossa vida. Assim nós vamos avançar. Assim os planos de Deus vão se cumprir em nossa nação. Assim Deus vai levantar um grande exército que não teme e que não paralisa. Assim aquilo que Deus disse através de Jeremias vai se cumprir em nossa vida. Sabe o que Deus disse através de Jeremias? Receba essa palavra para o seu coração. Ele diz assim: eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Jeremias era um homem chamado, um homem escolhido, um homem que tinha uma história com Deus. Mas eu e você também somos. Também somos.
Nossa história foi escrita por Deus, e todos os nossos dias estão escritos na presença dEle. A nossa história está escrita, existem livros na presença de Deus. Nós devemos amar a Bíblia, que é a palavra escrita de Deus para nós, palavra inspirada. Nós precisamos conhecê-la, nós precisamos ter familiaridade. A Bíblia retrata a história de Deus, o plano de Deus, os princípios, os valores de Deus para a nossa vida. Mas quero dizer, lembrar você que existem livros na presença de Deus, e há um livro na presença de Deus que contém a nossa história. Há um livro na presença de Deus cujos nossos dias estão escritos. Já estava escrito antes de nós nascermos. E tudo que nós precisamos fazer é nos alinhar com a história de Deus. Nós podemos sair da história de Deus. As astutas ciladas do diabo, as setas do inimigo, as pressões, as mentiras, os enganos que ele tenta lançar em nossa mente para nos paralisar, querem nos levar para longe da história de Deus. Mas se nós nos voltarmos para aquilo que Deus disse, para as suas promessas, se nós olharmos para o Senhor, nós vamos nos alinhar com a história de Deus, e a história de Deus se cumprirá em nossa vida. Davi entendia isso, e ele disse pelo Espírito Santo: eu te louvarei, porque de um modo tão maravilhoso e admirável eu fui formado. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Olha que tremendo ele diz. E essa é a nossa realidade. Os teus olhos, ó Deus, viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Cada um deles, o salmista diz, escrito e determinado, quando não havia nenhum deles. Deus tem uma história para nós. Deus escreveu a nossa história. Deus escreveu os nossos dias. Deus escreveu planos. Deus estabeleceu obras para que realizássemos. Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim: porque somos feitura dele. Nós somos obra das mãos dele, criados em Cristo Jesus para estas boas obras, as quais Deus antes, de antemão, já preparou para que andássemos nelas. Tem uma história de Deus para nós. Amém, amados?